Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês esse conjunto em suplá. É um suplá fácil de ser confeccionado e eu mostro para vocês todos os detalhes do acabamento e do porta-guardanapos. Confira a seguir a lista de materiais para depois darmos início à aula. Antes de conferir a lista, eu queria lembrar você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva. Assim você recebe aulas exclusivas como essa toda semana. Ative o sininho para receber todas as notificações e se você gostar da aula, deixe aquele like todo especial aí embaixo no vídeo e também o seu comentário para eu saber a sua opinião sobre essa aula. E agora sim, vamos conferir a lista para depois iniciar o conjunto de suplá natalino. Para trabalhar o suplá, o conjunto de suplá, eu vou usar o fio Anne Brilho nas cores verde e vermelha, o fio Encanto na cor dourada, o adesivo instantâneo da Círculo para selar o fio, agulha para crochê número 3 e uma argola de madeira por conjunto. Todos os materiais citados na aula você encontra na loja Mega Armarinho. Eu sempre indico Mega Armarinho para vocês porque é uma loja super confiável e que entrega com rapidez e segurança aí na sua casa. Eu vou deixar o link para vocês aí em cima no vídeo. E depois da aula, dê uma passadinha, assim você confere todas as novidades do Mega Armarinho. E agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o suplá trabalhando com os 2 fios de Anne Brilho. E eu vou deixar essa pontinha que eu não vou usar de frente para mim. Dou uma volta completa nos 2 dedos e puxo o fiozinho que caiu lá para trás aqui por dentro da laçada. Eu estou usando a agulha número 3, se você tiver o ponto muito apertadinho, use a agulha número 3,5. Depois que eu fiz o anel mágico, eu seguro e faço 3 correntes. Essas 3 correntes, eu já conto como um ponto, ou seja, o primeiro ponto da carreira. E depois eu venho trabalhando aqui dentro do anel até completar 16 pontos no total. Passo a agulha dentro do anel, aqui eu já posso diminuir um pouquinho e trabalho os pontos altos. Caso você prefira trabalhar com as correntinhas de início, faça 4 correntinhas, feche com baixíssimo e trabalhe os mesmos 16 pontos dentro da argola de correntinhas. Eu vou completar os meus 16 pontos, volto fechando essa carreira e dando início à próxima. Finalizei os 16 pontos, puxo fechando o anel, essa pontinha eu deixo aqui atrás e arremato tudo no final. E agora eu conto 1, 2, 3, na terceira correntinha de base, eu fecho com um ponto baixíssimo. Tenho aqui os 16 pontos formando a primeira carreira. Para iniciar a segunda, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no próximo ponto, no segundo ponto de base, e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Circulo toda a carreira, ou seja, ficaremos com 16 pontos novamente, separados por uma correntinha cada. Cheguei ao final da carreira, tenho os 16 pontos separados por uma correntinha entre cada um deles. Agora, eu já fiz a última corrente, nunca esquecendo que aqui no final eu tenho que fazer a correntinha.
e conto 1, 2, 3. Nessa terceira corrente de base, eu fecho com um ponto baixíssimo. Depois disso, eu trabalho 1, 2, 3 correntes, que correspondem ao primeiro ponto. Volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Fiquei agora com um bloquinho com 2 pontos altos em cima do primeiro ponto dos 16. Depois disso, vamos trabalhar até completar toda a carreira. Eu faço uma correntinha de separação e em cima do ponto alto, o próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos juntos. Faço um ponto, volto nele mesmo, mais um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, 2 pontos altos juntos, bem em cima do ponto de base. Uma correntinha, próximo ponto, 2 pontos altos juntos. Ficando com os bloquinhos com 2 pontos separados por uma correntinha. Vou dar a volta em toda a carreira e volto dando continuidade. Cheguei ao final da carreira, fiz uma correntinha e faço o fechamento, contando 1, 2, 3 correntes. Aqui já conseguimos ver bem como o brilho se destaca na peça por trabalhar com o fio Anne brilho duplo. Subo 3 correntinhas e agora faço no segundo ponto, temos um bloquinho com 2 pontos. No primeiro eu faço um ponto, no segundo eu faço 2 pontos altos juntos, completando um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, novamente o bloquinho. No primeiro bloquinho, no primeiro ponto, eu digo, do bloquinho, eu faço um ponto. No segundo ponto do bloquinho, 2 pontos altos juntos. Fiquei com mais um bloquinho com 3 pontos. Uma correntinha de separação e em cada um dos blocos de base, eu trabalho sempre com essa mesma contagem. Um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos juntos no segundo ponto de base. Chegando ao final da carreira, volto dando continuidade. Cheguei ao final da carreira e eu tenho os 16 blocos com 3 pontos altos cada. Venho trabalhando com baixíssimos até ficar no espaço da correntinha. Aqui eu vou trabalhar uma carreira de V. Eu inicio fazendo as 3 correntes, já estou dentro do espaço, e 2 correntinhas para vir, as 5 correntes no total. Volto nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação no espaço onde eu tenho a próxima correntinha de base, eu faço mais um ponto V, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Uma correntinha de separação no próximo espaço, novamente o ponto V. Circulo toda a carreira. Cheguei no final da carreira, onde eu tenho os Vs. Agora, eu vou para a carreira dos leques, a primeira carreira dos leques. Então, eu fiz a última correntinha, conto 1, 2, 3 correntes do primeiro V e fecho com baixíssimo. Faço um baixíssimo para ficar dentro do espaço do primeiro V. Aqui eu subo 3 correntes que eu conto como o primeiro ponto. Faço mais um ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, fiz o meu primeiro leque. Depois de trabalhar o primeiro leque, faço uma corrente
e venho para o próximo V de base. Trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e repito essa contagem em cada um dos V's, trabalhando o leque 2 altos, 2 correntes e 2 altos. Já finalizei a carreira, fechei com baixíssimo e fiz outro baixíssimo. Vou fazer novamente, fechei a carreira e faço um baixíssimo, ficando em cima do segundo ponto que fizemos do leque. Aqui eu subo 3 correntes. Eu vou trabalhar leque sobre leque, só que agora os leques com 3 pontos altos. Então, fiz um aqui no ponto, faço 2 dentro do espaço, 2 correntinhas, mais 2 dentro do espaço, e um ponto em cima do ponto alto do outro lado. Temos, então, um ponto em cima do leque de base de um lado, um ponto em cima do leque de base do outro, e no centro, no espaço das correntinhas, eu continuo fazendo 2 altos, 2 correntes e 2 altos, ficando no total com 3 pontos de um lado, 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos do outro. Eu faço uma correntinha de separação, venho em cima do segundo ponto de base no leque, faço um ponto, 2 dentro do espaço para completar os 3, ou seja, completo 3 pontos de um lado, 3 pontos de outro. E agora, novamente, ó, faço um ponto no leque desse lado. Mais uma vez, temos o leque com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Uma correntinha de separação e repito tudo novamente até completar toda a carreira. Já finalizei a carreira, agora eu vou fazer uma repetição, ficando com os leques com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Só que eu começo o leque a partir do terceiro ponto. 1, 2, 3 correntinhas em cima do ponto, e aí tudo igual, 2 no espaço, os 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, e um ponto em cima do leque de base. A diferença para a carreira anterior é que sobram 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro. Uma correntinha de separação, pulo 1, 2, venho no terceiro. Faço um ponto alto, 2 pontos altos dentro do espaço, 2 correntinhas de separação no centro, 2 pontos no espaço das correntes de base e um ponto em cima do leque do outro lado. 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Aqui eu fico sem fazer 2 pontos de um lado e 2 pontos do outro. Circulo dessa forma toda a carreira. Carreira finalizada, trabalho com pontos baixíssimos até em cima, ficar em cima do segundo ponto. Faremos 2 pontos em cima dos pontos do leque de base, 2 na parte central, 2 correntes e 2 na parte central, e 2 pontos do outro lado, ficando agora com uma carreira leque sobre leque, só que os leques com 4 pontos de cada lado. Subi as 3 correntinhas, fiz um ponto. No espaço central de base, eu faço 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. E nos pontos do leque do outro lado, trabalho os 2 pontos
completando os 4. Temos aqui 4 pontos, 2 correntinhas e 4 pontos. Deixo sem fazer o primeiro e o último ponto do leque. Uma correntinha de separação e começo tudo novamente. Circulo toda a carreira fazendo leque sobre leque, agora com a contagem de 4 pontos, 2 correntinhas e 4 pontos. Cheguei ao final da carreira e já fiz o leque dessa próxima carreira. Vamos fazer uma repetição com os leques com 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. Uma correntinha de separação. A diferença da carreira anterior é que pulamos 2 pontos no início e depois sigo 2 pontos em cima do leque de base, 2 no espaço, 2 correntinhas, 2 no espaço e 2 em cima do leque de base, desse lado, completando também os 4 pontos. Então, olha só, eu deixo sem fazer 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro, mantenho uma correntinha de separação entre os leques, ficando na contagem com 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima, trabalhando leque sobre leque, só que agora ficaremos com 5 pontos, 2 correntinhas e 5 pontos. Eu deixo sem fazer o primeiro, caminhei com baixíssimos e ali comecei o leque, e também deixo sem fazer o último. Uma correntinha de separação entre os leques, pulo o primeiro e trabalho até chegar no espaço central. Fico com 3 pontos sobre o leque. 2 no espaço central, completo os 5 pontos. 2 correntinhas, 2 pontos desse lado e faço os 3 do outro lado, completando os 5 pontos também desse lado. Uma correntinha de separação e repito a mesma contagem leque por leque. 5 pontos, 2 correntes e 5 pontos. Carreira finalizada. Agora entramos numa parte que já é considerada a parte do acabamento, onde eu vou fazer a base das argolas em correntinhas para depois trabalhar o barrado de acabamento, fazendo o biquinho final. O que eu faço? 2 pontos baixíssimos, já havia fechado com um baixíssimo, mais 2, fico em cima do terceiro ponto de base. Faço 3 correntes e começo a trabalhar os pontos altos, um para cada ponto de base. Completei 3 e eu já fico aqui no espaço de correntinhas. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Depois que eu fiz as 8 correntes, eu venho lá no primeiro ponto do leque desse lado, faço um ponto alto e sigo trabalhando os pontos altos até completar 3 pontos. Uma correntinha de separação, pulo 1, 2, venho no terceiro e faço os 3 pontos altos. 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho no próximo ponto, aqui no primeiro ponto do leque desse lado, e trabalho até completar 3 pontos. No caso, aqui, um ponto para cada ponto de base. Sempre ficam sem fazer os 2 primeiros, os 2 últimos, e aqui no espaço de correntinhas, eu não coloco
nenhum ponto. Olha só as argolas que eu disse para vocês. Essas argolas, eu vou trabalhar uma em cima de cada leque, uma em cima de cada um dos 16 leques, até circular toda a base. E depois eu já volto trabalhando a primeira carreira do barrado. Cheguei ao final da carreira de argolas, agora eu trabalho a primeira carreira do barrado. Venho trabalhando em pontos baixíssimos até ficar em cima do terceiro ponto de base. Aqui eu subo 3 correntinhas e depois eu vou preencher aqui dentro da argola fazendo 10 pontos altos. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tenho aqui um ponto alto de um lado, um ponto alto, 10 pontos altos aqui dentro e eu faço um ponto alto no primeiro ponto do outro lado. Teremos o total de 12 pontos, um no terceiro ponto do leque de base, 10 dentro da argola e um ponto alto sobre o primeiro ponto dos 3 do outro lado. Depois disso, eu já venho diretamente em cima do terceiro ponto para trabalhar o próximo bico. Faço um ponto no terceiro ponto, ou seja, um ponto antes da argola, um ponto depois da argola. Para preencher a argola, 10 pontos altos. Ficaremos sempre com esse total, 12 pontos altos por bico. Eu vou trabalhar até dar a volta em toda a carreira, volto para a última carreira depois trabalhada no anibrilho. O acabamento faremos com o fio encanto. Contornei toda a volta da carreira. Vou para a última carreira do bico, depois só fica restando o acabamento. Eu vou pular o primeiro ponto, faço aqui então um ponto baixíssimo para ficar em cima do segundo. Trabalho 1, 2, 3 correntinhas que correspondem ao ponto e uma correntinha de separação, 4 correntes para dar início. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. E eu sigo dessa forma, ponto a ponto, até chegar no penúltimo ponto de base. Eu não pulo nenhum ponto aqui na parte central. Eu só deixo sem fazer o primeiro e o último ponto. Tínhamos, na primeira carreira do barrado, 12 pontos. Agora, eu fico com 10 pontos separados por uma correntinha cada. Não faço o primeiro nem o último. Já pulo para o segundo ponto do próximo bico e começo tudo novamente. Um ponto, uma corrente. Um ponto, uma corrente, até completar os 10 pontos separados por uma correntinha cada. Dessa forma, eu vou trabalhar toda a base. Chegando no final, eu volto para arrematar e depois trocar o fio, trabalhando o acabamento com o fio encanto. Cheguei ao final da carreira, aqui eu já fechei com um ponto baixíssimo e cortei o fio, deixando uns 10 centímetros de sobra para o arremate. Onde eu finalizei, eu puxo, viro, lado avesso do trabalho, e eu trago esse fio por dentro
do próximo ponto. Trago um pouquinho mais para baixo aqui no lado avesso, passando por dentro das laçadas. Como eu estou trabalhando com um mani duplo, eu separo um cabinho para cada lado. Se você estiver trabalhando com o Barroco 4 ou Duna, 2 cabinhos para cada lado, porque quando você abre, você tem 4 cabos. Depois de separados os fios, eu dou 2 nozinhos. Levo esse fiozinho por dentro das laçadas. Esse nozinho é um nozinho simples, 2 nozinhos, e ele já sela por completo o fio. Se você quiser garantir o arremate, você pode fazer o nozinho 2 vezes. Então, separo o fio novamente e dou os 2 nozinhos. Depois disso, eu venho com um pinguinho de cola pano, passo aqui onde eu dei o nozinho, corto, e esse nozinho já fica por dentro do fio. Eu passo só um pinguinho de cola para que ele não manche ou não fique com tanta cola ali. Então, só um pinguinho, como eu já tenho os nozinhos de arremate, eu preciso só selar essa pontinha, então, vai só um pouquinho mesmo. Agora que eu já finalizei essa carreira, a partezinha do início, onde eu tenho a sobrinha do fio, eu arremato da mesma forma, e eu vou pegar o fio em canto para fazer o acabamento. Com o encanto, eu vou usar a mesma agulha que eu usei para base. Eu não preciso fazer o nozinho, eu só deixo aqui uns 10, 15 centímetros de sobra, para depois trabalharmos o arremate. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo, na laçadinha de trás, só na alcinha de trás, busco o fio, deixo a pontinha que eu não vou usar ali separada e faço uma corrente, que eu já conto como primeiro ponto da minha carreira. Eu vou trabalhar em cima do ponto e também no espaço da correntinha. Um ponto baixo para cada ponto, pegando sempre na alcinha de trás, inclusive na correntinha. E dessa forma, eu vou trabalhar percorrendo a parte do biquinho, um ponto baixo para cada, tanto sobre o ponto alto quanto na correntinha, sempre pegando só na alça de trás do ponto, até restar o último ponto. O primeiro e o último ponto eu não faço. Olha lá, restando aqui o último ponto, a última correntinha, o último ponto, eu faço 2 correntes e venho lá na carreira anterior. Eu não vou prender aqui nessa primeira carreira do bico. Eu venho na carreira anterior, passo a agulha por trás, entre um bico e outro, busco a laçadinha e fecho com um ponto baixo. Faço 2 correntes, pulo o primeiro ponto, a correntinha, venho em cima do segundo ponto de base e começo a trabalhar novamente, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, tanto sobre o ponto quanto sobre a corrente. Vou fazer ali até o final, para fazer mais uma vez a passagem de um bico para o outro. Cheguei aqui no penúltimo ponto, já fiz o ponto, deixo sem fazer a correntinha e o último ponto.
Faço 2 correntes, olho a carreira anterior. Passo a agulha por trás dessa carreira. Busco a laçada, bem entre um bico e outro. E faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, fico na altura da última carreira do bico, pulo o primeiro ponto e a primeira correntinha e venho sobre o segundo ponto. E começo tudo novamente, um ponto baixo para cada pontinho de base. Aqui ele já forma esse acabamento bem boleado, bem arredondado, vindo na carreira de baixo, fazendo as 2 correntinhas, o ponto baixo, e depois subindo 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar em volta de toda a base e volto já para os acabamentos do suplá e depois vamos trabalhar o porta-guardanapos. Percorri toda a base, cheguei no finalzinho da carreira e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos. Eu já cortei o fio, puxo, ele ainda está aqui do lado direito. E eu venho dentro do próximo ponto, por baixo das 2 laçadinhas, e puxo esse fio aqui pro lado avesso do trabalho. Depois disso, eu trago ele por dentro de mais uns 2 fiozinhos, umas 2 laçadinhas. E depois eu venho com o adesivo instantâneo. Eu vou selar esse fio com um pinguinho só de cola, bem pouquinho. Espero um pouquinho para ele secar e depois eu termino o arremate por completo. Ele seca bem rapidinho e não fica manchado como vocês estão vendo. Depois disso, eu levo por dentro de mais umas 2 laçadinhas, passando por dentro dos pontinhos. Repito o mesmo processo. Pego o adesivo, eu puxo o ponto porque o pinguinho de cola, ele entra lá por dentro da trama dos pontos. Depois que eu fiz isso, olha só, ele já sela essa última pontinha. Bem pouquinho, gente. Ali, esperei secar aquele último pedacinho que eu passei. Eu venho, eu posso cortar bem rente, porque ele não desfia agora. O adesivo instantâneo, ele sela por completo o fio. Lembrando sempre de passar pouca quantidade para que essa cola não venha aqui pro lado direito. E assim, você também economiza o material. Eu vou repetir o mesmo com a outra pontinha e dessa forma teremos o suplá já finalizado, podendo trabalhar o porta-guardanapos. Para trabalhar o porta-guardanapo, eu também uso o fio Anne duplo. Como eu já disse para vocês no início, você pode optar por trabalhar com o fio Duna ou com o Barroco 4. Aqui, o que eu vou fazer? 12 correntinhas, pulo uma, venho na segunda e sigo trabalhando até o final do cordão de correntinhas, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto baixo em cada correntinha. Quando eu chego na última correntinha, eu viro o meu trabalho. Vamos trabalhar carreiras de vai e vem, sempre trabalhadas em ponto baixo. Para iniciar as carreiras, todas as outras daqui para frente, até completar 20 carreiras no total, eu sempre passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada e fecho as 2. E depois sigo fazendo
um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Eu fico com 11 pontos baixos no total e trabalho por 20 carreiras. Eu vou fazer aqui o final e depois o começo novamente, para que não fique nenhuma dúvida. Terminei a carreira, eu sempre viro o meu trabalho, carreiras de vai e volta. E quando eu viro, eu passo a agulha aqui no primeiro ponto, busco a laçada, fiquei com as duas, eu fecho. Venho no segundo ponto e dali pra frente trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Eu faço esse começo dessa forma porque ele reforça a lateral, ficando com um ponto de borda. Agora eu trabalho vai e volta, até completar 20 carreiras. Completei as 20 carreiras, já tenho a base para trabalhar o laço. Agora, eu vou fazer uma carreira em pontos baixos, seguindo aqui na lateral, vindo nessa primeira carreira e subindo até encontrar aqui o primeiro ponto que fizemos nessa última carreira, na carreira de número 20. Essa parte aqui na lateral, a carreira de número 20, eu nem faço o acabamento, porque eu já vim trabalhando, então ela já fica com a bordinha pronta. Ao final da carreira de número 20, eu já fiz um ponto baixo finalizando a carreira, eu venho nesse mesmo ponto e faço mais um ponto baixo, para que ele forme essa curvinha, para que ele fique reto, mas forme a parte arredondada. Depois disso, eu sigo trabalhando um ponto baixo para cada carreira, pegando lateralmente nos pontos, até chegar aqui no próximo cantinho, onde faremos novamente 2 pontos baixos juntos. Cheguei aqui no cantinho, já fiz um ponto baixo, faço mais um, ficando com 2, e aqui, na primeira carreira que fizemos, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Chegando no próximo cantinho, onde eu iniciei o laço, eu faço 2 pontos baixos e depois subo essa lateral fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Olha só a diferença dessa parte onde fizemos o acabamento para outra parte que não fizemos. Quando eu chegar aqui no final, eu vou arrematar o fio, como eu já fiz lá no suplá, da mesma forma. E depois eu venho com o fio em canto, trabalhando uma carreira de ponto baixo em volta de toda a base para fazer o acabamento. Terminando esse acabamento na base, eu monto o laço. Base finalizada, já deixei o fiozinho pré-arrematado. Agora, eu venho com o fio em canto, trabalhando a volta completa, para formar essa parte do acabamento. Onde eu fiz os 2 pontos juntos, só na alcinha de trás, eu venho em um dos cantos. Pego o fio, não preciso dar o nó. Deixo a pontinha que eu não vou usar virada aqui pro lado. Faço uma corrente, volto nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo. Lembrando de trabalhar só na alcinha de trás. No próximo ponto, também 2 pontos baixos juntos. E depois eu sigo fazendo um ponto baixo para cada, até chegar nos 2 pontos baixos que fizemos juntos aqui no outro cantinho. Quando eu chego aqui, nesses 2 pontos baixos, eu faço 2 no primeiro, 2 no segundo, ficando com 4, igual fizemos aqui desse lado. Assim, ele arredonda e não fica curvadinho, ou seja, não atrapalha no formato do laço. Ele deixa o laço com essa voltinha
que fica bem certinha, ela fica bonita, não fica curvando. Depois disso, eu ainda continuo trabalhando até dar toda a volta na carreira. Chegando no final da carreira, eu vou arrematar o fio exatamente igual eu fiz lá no suplá, arrematando as duas pontinhas, selando com o adesivo instantâneo. Depois dessa carreira, teremos já então a base prontinha. Eu vou trabalhar a parte aqui central do laço, a montagem, com o fio encanto. Já finalizei a carreira em volta da base do laço. Agora, eu vou trabalhar a parte central para depois fazer a montagem. Fiz 10 correntinhas, pulo uma, venho na segunda e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ao final desse cordão de correntinhas. Um ponto baixo para cada. Agora, eu viro o meu trabalho. Passo a agulha no primeiro ponto, fecho as duas laçadinhas e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, novamente até chegar ao final da carreira. Quando eu chegar ao final, eu não corto o fio, eu vou deixar um pedacinho para fazer a montagem e eu volto trabalhando essa parte com vocês. Assim, já arrematamos e montamos o laço. Cheguei ao final da segunda carreira, eu não arremato o fio, porque agora eu vou fazer o acabamento com pontos baixíssimos. Então, aqui mesmo eu já venho dando a voltinha, vindo do outro lado da carreira, na outra lateral, e eu vou percorrer dessa forma em volta de toda a base, fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Circulando essa parte, vindo aqui na lateral e chegando ao outro lado. Eu não arremato o fio novamente, porque eu tanto faço o arremate, a montagem do laço e o preenchimento da argola, tudo de uma vez, sem cortar o fio, o que facilita o trabalho de finalização pra gente. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, circulei toda a base, fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Depois disso, eu deixo o avesso da base do laço virado para mim. Olha só, aqui no direito, conseguimos ver o sinal da correntinha. Aqui o lado avesso, e eu coloco junto a argolinha. Essa parte de base, ela vai fazer a volta, tanto por baixo do laço, quanto pela argola. Então, eu passo aqui por baixo. Eu ainda não preciso me preocupar com o formatinho do laço, porque depois eu modelo ele. Então, eu venho, passo a agulha lá no primeiro pontinho, ele vai ficar bem apertadinho, e é isso mesmo que tem que acontecer. Puxo a laçada e venho trazendo as duas partes, uma perto, uma próxima da outra, bem pertinho. Fiz esse ponto baixíssimo, agora eu venho no próximo ponto desse lado, passo nas duas laçadinhas do ponto para ficar bem reforçado e venho lá no próximo ponto do outro lado e fecho com baixíssimo, sempre fazendo bem apertadinho para que as duas partes fiquem bem próximas. E novamente mais um ponto baixíssimo. Se você quiser, nessa parte você também pode usar a agulha de tapeçaria para fazer a costura. Depois que eu terminei essa parte, aí eu posso virar,
levar essa costura de ponto baixíssimo bem para a parte de trás, ali onde eu vou continuar, ó, notem que eu não cortei o fio. Por quê? Aqui eu ainda vou continuar trabalhando até preencher a argola. Essa pontinha eu arremato no final. E desse lado, eu já tenho o laço montadinho. Aqui eu posso arrumar, dando o formato que eu quero pra ele. E depois eu continuo aqui do lado avesso. Notem que a costura veio bem aqui no meinho. Ela não é difícil de puxar, o encanto ele escorrega um pouquinho. Então, fica bem tranquila essa parte. Depois que eu fiz os pontinhos de arremate, eu venho com esse mesmo ponto, ó, a mesma linha ali, e puxo ela bem no pezinho da argola. E agora, eu posso fazer o preenchimento. Eu passo por dentro da argola e fecho com um ponto baixo. Por dentro da argola e fecho com um ponto baixo. Eu venho dessa forma toda a volta. Vou deixando os pontos bem juntinhos. Depois, quando eu virar pro outro lado, eu modelo novamente o laço para que essa parte da costura fique bem certinha na parte de trás, na parte central. Agora, eu vou fazer esse preenchimento da argola até dar a volta em toda a carreira. Depois que eu circular, eu volto para fazer o arremate e ajustar aqui o formato do laço. Cheguei aqui no final do preenchimento da argolinha, eu deixo mais ou menos uns 20 centímetros para arremate. Por quê? Agora, eu vou passar aqui novamente, procuro uma argolinha que esteja mais próxima, fazendo o reforço da costura, passando de um lado pro outro. Assim, a pessoa pode depois lavar ele sem problema nenhum. Se você preferir, você também pode usar a argola de acrílico, o que facilita a lavagem e a conservação também, por não ter daí, no caso, a madeira. Aí, eu venho passando tanto com a agulha de crochê, quanto com a agulha de tapeçaria. Vou trazer o fiozinho aqui pro lado, para arrematar tudo junto. O arremate eu faço da mesma forma que eu fiz no suplá. Eu trabalho com o adesivo instantâneo, selando as pontinhas. Aqui, eu posso dar o nozinho de arremate e já passar o adesivo instantâneo e selar o fio aqui na parte de trás. E olha só como ele fica super bem acabadinho. E fica bem reforçado também. O lacinho, ele fica bem firme, porque até o encanto dá bastante sustentação. E ele fica uma peça bem bonita na mesa. Eu vou pegar o suplá aqui, vocês já viram aí nas fotos, mas deixa eu só colocar ele aqui no centro. Olha só, gente, que destaque, né? Para uma mesa de Natal, fica realmente bem bonito esse trabalho. Eu só vou arrematar as pontinhas do porta-guardanapos e volto mostrando para vocês o conjunto já finalizado. Já finalizei todo o acabamento, porta-guardanapo já prontinho. Vou colocar aqui só para vocês terem ideia como fica. E o suplá também, como vocês já viram, finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse conjunto de suplá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!